Loja integrada é boa? A plataforma de loja virtual, loja integrada, vale a pena? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, os pontos positivos, os pontos negativos e a minha opinião se vale a pena ou não você contratar, a plataforma da loja integrada. Então vamos direto ao ponto aqui. Quais seriam os pontos positivos da loja integrada? Um primeiro ponto positivo é que a loja integrada ela tem um plano gratuito, ou seja, você consegue se cadastrar, criar sua loja sem que você pague nada, É um plano gratuito para quem quer testar ali, fazer os primeiros testes, elas têm esse plano gratuito. E tem algumas plataformas que não têm plano gratuito. Então, por isso, pelo fato da loja integrada ter um plano gratuito, é uma vantagem, um ponto positivo da loja integrada. Então, entrando aqui na tela dos planos da loja integrada, tem esse plano gratuito aqui, 0, e depois eles têm outros planos, plano crescimento, 54 por mês, aceleração, escala e o plano expansão. Então, essa é uma vantagem, eles terem esse plano gratuito, tá? Um outro ponto positivo é que eles têm o certificado de segurança SSL gratuito. O certificado de segurança é para você ter aquela criptografia de dados, para ter aquele cadeadinho, o HTTPS, que é o cadeadinho, ele criptografa os dados, é como se ele embaralhasse os dados na transação. Então, quando o cliente está fazendo um pedido, ele vai fazer o pagamento, os dados, quando eles forem comunicados para a operação financeira, ele é embaralhado para que se algum hacker intercepte essa informação no meio do caminho, ele não consegue identificar as informações que estão sendo trafegadas. Então, a criptografia SSL, você tem um certificado, ele faz com que você consiga ter esse embaralhamento de dados e fica mais seguro. E muitas plataformas, elas cobram, você vai ter que pagar um valor anual para ter um certificado de segurança para conseguir ter o HTTPS ativo, para conseguir ativar o cadeado. Então você tem que ter um valor adicional para pagar. A maioria das plataformas é assim. Porém, na loja integrada já vem, você tem um certificado de segurança SSL gratuito, você não precisa pagar nenhum adicional para ter esse certificado de segurança. Isso é uma outra grande vantagem aí da loja integrada. Uma outra é que eles têm a API de integração liberada, é pública, Você não tem que pagar para ter acesso à API de integração. Algumas plataformas, para você ter acesso à API de integração, você paga um adicional para conseguir ter acesso. No caso da loja integrada e no caso de outras plataformas também, essa API ela é pública, tá? E o que seria a API de integração? Então imagina que você tem uma loja física, que você tem um sistema que rode na sua loja física, que faz a gestão dos pedidos, gestão de estoque, gestão de produtos, beleza. Aí você criou uma loja virtual na loja integrada e você precisa comunicar, fazer a integração do seu sistema da loja física com a loja virtual. Se a loja integrada não tiver uma integração nativa, Ou seja, a loja integrada ela tem integração com algum sistema de gestão, alguns sistemas de ERP. No caso, se o seu sistema não tiver nessa lista, a loja integrada tem integração com poucos, então provavelmente se você tiver uma loja física, que é um sistema específico, você não vai ter integração nativa. Nesse caso, vai ter que desenvolver uma integração. Então, ou o pessoal do seu sistema, ou algum programador vai ter que pegar as informações que estão no seu sistema da loja física e integrar com a loja virtual, para que os estoques sejam sincronizados, para que os pedidos sejam sincronizados. Então, essa integração ela envia e recebe dados da loja física para a loja virtual para que tudo seja sincronizado. E para você conseguir fazer essa comunicação entre dois ambientes diferentes, você tem que ter uma API de integração. A API é como se fosse um meio de campo ali, que ela vai conseguir fazer a comunicação de dados entre sistemas diferentes. Então eu tenho dois sistemas diferentes, mas eu vou conseguir comunicar dados entre eles através dessa API de integração. E no caso da loja integrada, a API de integração é gratuita, ela é pública, você não paga para ter acesso. Você vai ter que pagar para um programador ou para o seu sistema produzir a integração, executar a integração, mas o acesso à API é gratuito, tá bom? Uma outra vantagem é que a loja integrada ela tem checkout transparente. Então, o checkout transparente é aquele que acontece todo no mesmo ambiente. Então, quando o cliente vai concluir o pagamento, ele clica, ele termina o pagamento na própria tela ali, não vai para um outro ambiente, tudo é processado no mesmo ambiente. Então, o checkout transparente, ele inclusive aumenta a taxa de conversão. Hoje, praticamente todas as plataformas têm checkout transparente, mas o checkout transparente eu considero aqui também um ponto positivo da loja integrada. E um outro ponto positivo é que a loja integrada ela tem uma loja de temas, que é uma loja de templates, de layouts para você escolher, muito boa. Tem muita opção de layout, tem uns layouts muito bons, muito bonitos, muito funcionais, tem uma usabilidade muito boa. Então, a loja de temas, a loja de templates da loja integrada é uma das mais completas do mercado. Porém, a maioria dos templates são pagos, tá? Então, assim, é positivo porque tem uma loja com muita variedade, com muita opção para você escolher, isso eu enxergo como um ponto positivo. Mas tem um ponto negativo, que eu vou falar em seguida, que tem poucas opções gratuitas. A maioria das opções são pagas. Então, ao mesmo tempo que é positivo porque tem muita opção, mas também tem um ponto negativo aí porque tem poucas opções gratuitas e outras plataformas têm muito mais opções gratuitas de layout, de temas para você escolher ali para usar na sua loja, beleza? Então, esses são os principais pontos positivos que eu destaco. Aí, quais são os pontos negativos que eu destaco? Um primeiro ponto negativo é o desempenho, O desempenho, a velocidade, a estabilidade da plataforma da loja integrada, na minha opinião, não é muito boa.
né? Ela é lenta em vários momentos, o desempenho não é tão bom, demora muito para carregar, a navegação não é tão veloz. Claro que isso varia em momentos do dia, varia em situações, varia também de acordo com o tipo de layout, o tipo de tema que você escolheu. Então essa questão do desempenho da loja integrada, na minha opinião, deixa a desejar. Tem plataformas no mercado que concorrem com a loja integrada que tem um desempenho muito melhor do que a loja integrada. Então, essa velocidade, essa lentidão da loja integrada é um ponto que eu acho que é bem negativo para eles, tá? O outro é o que eu falei, né? Eles têm poucos layouts gratuitos. Então, se eu quiser, eu contrato a plataforma da loja integrada e aí eu quero escolher um layout, um tema para eu usar, né? Um visual para eu usar. Gratuitamente tem poucas opções. Dependendo do plano que você escolhe, tem lá 4 ou 5 opções. Se a gente voltar aqui na tela dos planos, ó, tem essa opção aqui, onde tem o visual e layout, eles mostram temas grátis pré-selecionados. No gratuito você não tem direito a nenhum tema grátis, no crescimento você tem 4, na aceleração 5 e por aí vai. Então você não tem tantas opções de layout gratuito, né, de temas gratuitos na loja integrada. Isso eu enxergo como ponto negativo, porque tem algumas outras plataformas no mercado que concorrem com a loja integrada que eles dão muito mais opções de temas, né, de layouts gratuitos para o cliente escolher, beleza? Outro ponto negativo são os limites de visita e limites de produtos. Então, aqui se a gente voltar nos planos, aqui em cima, ó, você tem limitação, ó, no plano gratuito, por exemplo, eu tenho uma limitação de 50 produtos, eu posso ter 50 produtos cadastrados ativos e no máximo 5 mil visitas por mês. No plano crescimento, que eu pago 54, eu posso ter 250 produtos ativos e 25 mil visitas por mês, e por aí vai. Então, se eu quiser ter mais produtos e mais visitas por mês, eu tenho que ter planos mais robustos, eu tenho que pagar um pouco mais para ter acesso a esse plano. E tem plataformas no mercado que não tem limitação de produtos e nem limitação de visitas. Independente do plano que você escolhe, você tem produtos ilimitados e visitas ilimitadas. Então, o fato da loja integrada limitar visitas e produtos, eu enxergo como ponto negativo, se comparado com outras plataformas do mercado. Porém, tem outras também que tem limitação. Não é só a loja integrada que tem limitação nisso. Tem outras plataformas também que limitam produtos e visitas, e tem plataformas que não limitam, tá? Então, esse eu enxergo como ponto negativo. Um outro ponto negativo é que a loja integrada, ela não tem uma integração nativa com os marketplaces. Então, se eu quiser integrar minha loja com o Mercado Livre, com a Amazon, Magalu, Shopee, entre outros marketplaces, eu tenho que usar algum intermediador, alguma plataforma de intermediação, que seria um hub integrador, para eu conseguir integrar com os marketplaces. Não dá para integrar direto a loja integrada com o marketplace, eles não têm isso nativo. E tem plataformas no mercado que já tem integração nativa. Eu contratei a plataforma, ela já integra automaticamente, já vem de fábrica essa integração, sem eu ter que contratar nenhum intermediário, nenhum hub, já integra automaticamente com os marketplaces. No caso da loja integrada e no caso de outras plataformas, precisa ter esse hub. Eu preciso ter acesso a um parceiro, né, para usar. E na grande maioria dos casos, você ter esse hub, né, ter esse intermediador, você vai ter que pagar para usar esse hub integrador, tá? Integração com RPs, eu também vejo um ponto negativo, porque assim, eles têm integração com alguns RPs, né? Porém, são poucos, não tem tantas opções de RPs. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja física, que eu uso um sistema de RP, um sistema de gestão específico, muito provavelmente não vai ter integração nativa com a loja integrada. Eu vou ter que criar essa integração. Eu vou acessar a API deles, que é grátis para acessar a API, mas vou ter que contratar um programador para fazer a integração. E tem plataformas no mercado que tem integração com centenas de RPs. Então, dependendo do RP que você tem, se tiver nessa lista, né, você não precisa pagar nada mais, porque já vai estar integrado. Seu sistema ele já integra direto com a plataforma. No caso da loja integrada, por conta de ter poucas opções, ter poucos RPs que já vem integrado de fábrica, a probabilidade de você não usar algum daqueles RPs é mais alta, e aí você vai ter um custo para fazer a integração à parte, né, com esse RP. Um outro ponto negativo é que eles não têm um emissor de nota fiscal nativo. Então, para eu emitir nota fiscal, porque você precisa emitir nota fiscal, né, você vai ter que contratar algum sistema de gestão, né? Então, de qualquer forma, ou você vai usar o seu próprio sistema de gestão que você já tem, caso você já tenha uma loja física e tal, ou se você não tiver nenhuma loja, você está começando do zero, você vai ter que contratar algum sistema de gestão, né, pagar um sistema de gestão para usar, para que, através desse sistema de gestão, você emita a sua nota fiscal, porque não dá para emitir a nota fiscal direto pela loja integrada, você tem que ter algum parceiro, né, algum integrador ali para fazer essa emissão. E tem plataformas no mercado que tem um emissor de nota já de fábrica, já vem um emissor próprio de nota fiscal na própria plataforma, tá? E um outro ponto negativo aqui é que alguns recursos nativos que eu considero muito importantes, na loja integrada você tem que instalar de parceiros, eles não vêm de fábrica. Como eu já falei num outro vídeo que eu fiz de outras plataformas, os recursos básicos toda plataforma tem. Então, os recursos mais básicos de uma loja virtual, hoje, qualquer plataforma do mercado que você for contratar, eles vão ter os recursos mais básicos. Então, isso não é um problema.
Porém, tem alguns outros recursos que não são tão básicos, mas que são muito importantes, que eles são, eu considero essenciais, que no caso da loja integrada, se eu quiser ativar, se eu quiser colocar eles na minha loja, eu tenho que instalar de parceiros externos, que eles têm uma parceria, eles têm uma rede de parceiros muito grande, né, para usar, né, essas funcionalidades adicionais, então eu vou ter que usar algum parceiro. E, na maioria dos casos, você vai ter que pagar para usar. Alguns são gratuitos, você consegue instalar algum aplicativo, instalar algum módulo ali de um parceiro que você não vai pagar nada, mas na maioria dos casos, você vai ter que pagar para usar algum desses aplicativos, desses módulos que tem essas funcionalidades adicionais. Então, os recursos nativos da loja integrada, eles não têm tantos recursos nativos assim, sem a necessidade de contratar ou de integrar de um parceiro, como algumas outras plataformas do mercado têm. Então, tem plataformas do mercado que tem muito mais recursos nativos, que já vem de fábrica, do que a loja integrada. No caso da loja integrada, se eu quiser ter esses recursos, eu vou ter que instalar de parceiros e, em alguns casos, eu vou ter que pagar para instalar esses parceiros, beleza? Então, aqui foram os pontos positivos e os pontos negativos da loja integrada. E a pergunta que fica é, vale a pena, né? Qual que é a minha opinião? Vale a pena eu ter a loja integrada? Na minha opinião, eu acho que tem outras plataformas no mercado que tem um preço semelhante ao da loja integrada e que tem mais recursos, mais funcionalidades, que tem um desempenho melhor do que a loja integrada. Se eu contratar a loja integrada, eu vou conseguir ter minha loja? Ela vai funcionar sim. Se você contratar a loja integrada, você vai conseguir colocar sua loja no ar, ela vai funcionar normal, você vai conseguir vender sem problema nenhum. O que eu estou fazendo nesse vídeo é, na minha opinião, se vale a pena comparado com as outras plataformas de mercado. Então, na minha opinião, tem plataformas melhores, que também tem planos gratuitos, algumas delas, que valem mais a pena do que a loja integrada por conta dos pontos positivos e negativos. Então, eu peso os pontos positivos e negativos de todas as plataformas para eu dar essa minha opinião. Então, no caso, considerando os pontos positivos e negativos da loja integrada, eu acho que tem opções melhores no mercado, né, que tem condições parecidas em relação aos pontos positivos e que não tem tantos pontos negativos ou pontos negativos tão problemáticos como é o caso da loja integrada. Ah, Rafael, mas eu quero contratar a loja integrada mesmo assim porque, sei lá, eu vi um layout lá, um tema que só a loja integrada tem e esse tema vai servir pro meu site, pra minha loja, eu quero testar com um plano gratuito e eu achei que é ok. Então assim, eu sempre falo, se você quiser usar a plataforma da loja integrada, contratar, ok, não tem problema, como eu falei, ela vai funcionar, você vai conseguir vender com ela, beleza, mas tem que estar ciente dos pontos negativos que eu coloquei. Então, mesmo vendo os pontos negativos, estando ciente, fala, tá, estou ciente dos pontos negativos e mesmo assim eu acho que vale a pena eu contratar. Ok, você pode contratar sem problema nenhum. E aí um ponto adicional que eu sempre falo, né, é que antes de você contratar, depois de ter comparado, né, os pontos positivos e negativos, como eu falei aqui, você ter o feedback de lojistas reais. Então, estou falando para todas as plataformas. Então, eu tenho vários vídeos aqui no canal, onde eu estou falando os pontos positivos e negativos de várias plataformas para que você consiga, dentro da sua realidade, dentro do seu cenário, avaliar o que funciona mais para você, tá? Eu dou minha opinião e você, dependendo do que você tem, tem loja física, não tem, minha loja é pequena, minha loja é grande, tenho poucos produtos, tenho muitos produtos, depende de cada cenário, não tem uma resposta única. Essa plataforma é a melhor para todos os cenários. Não, tem plataformas que vão ser melhores para um cenário, tem plataformas que vão ser melhores para outro cenário, e é o que eu estou fazendo aqui com esses vídeos, né, que estão até na playlist. Então, no caso da loja integrada, como eu já falei para outras plataformas, é importante você entrar em contato com pessoas que usam a plataforma, lojistas que usam a plataforma e perguntar para eles o que eles acham da facilidade de gestão, como que é o painel administrativo, se é fácil cadastrar produtos, se é fácil alterar, criar cupom, como que é a parte de gestão. É fácil eu mexer na plataforma? É intuitivo? Então essa é uma pergunta que é legal fazer para as pessoas darem o feedback real delas. O suporte é rápido, o suporte é humanizado, o suporte ele realmente resolve os problemas quando eu tenho? Como que é o suporte real da plataforma, né? A questão da estabilidade, né? No caso da loja integrada, nos testes que eu fiz, de mentorias que eu faço, de clientes que já têm a loja integrada, né? Por exemplo, a gente começou a mentoria de um cliente que ele já usa a loja integrada e a loja dele é grande, já vende bastante, então o processo de migrar não é tão rápido, e aí quando eu vou fazer essa mentoria, eu percebo que aquele cliente tá com um problema de desempenho, e na maioria das vezes, quando tem a loja integrada, esse problema de desempenho, ele tá ali acontecendo. Então por isso que eu coloquei que esse é um problema que eu vejo negativo, né? É claro que eles já estão fazendo ações para melhorar isso, eles sabem que existe isso, e eles sempre estão tentando melhorar, né? Então isso, enquanto eu gravo esse vídeo, eu enxergo esse problema, mas pode ser que daqui a um tempo isso seja resolvido, tá? Mas o que eu coloquei é você perguntar para uma pessoa que está usando, para um cliente, para um lojista que usa, o que ele acha do desempenho, da estabilidade da plataforma. É importante saber se ele está feliz ou não com o desempenho, com a velocidade e com a estabilidade da plataforma. E o outro ponto que eu coloquei é para ter cuidado quando você vai pesquisar na internet se a plataforma é boa ou não. E isso vale para qualquer plataforma, não só para loja integrada, para qualquer plataforma que você for pesquisar. A plataforma X é boa, você vai encontrar no YouTube várias pessoas falando daquela
pela plataforma, porém a maioria que tá falando ali são pessoas que são afiliados da plataforma, então elas ganham comissão para cada pessoa que usar a plataforma usando ali o link dela. Então eu vou indicar a plataforma, vou falar bem da plataforma, e aí todo mundo que contratar usando o meu link, eu vou ser comissionado, a pessoa que tá contratando não paga nada mais por isso, mas eu sou comissionado. Não tem problema em fazer isso, tá? É um trabalho de afiliado que é normal, é válido, ele é um trabalho idôneo, desde que quem está indicando realmente goste da plataforma, acredita e use a plataforma. Não tá fazendo só propaganda e nem usa a plataforma, nem conhece muito bem a plataforma. Se a pessoa que realmente tá falando bem da plataforma, indicando, ela gosta, ok, não tem problema nenhum indicar. Mas o ponto é que quando essa pessoa tá fazendo isso, ela só fala os pontos positivos. Dificilmente num vídeo desse, você vai encontrar os pontos negativos da plataforma. Então o que eu estou fazendo aqui é colocar os pontos positivos e negativos para você tomar sua decisão, avaliar o que faz sentido para você ou não, e dentro do seu cenário, dentro do seu contexto, ver o que vale mais a pena, né? Nesse caso, então eu tô sendo transparente total, eu não tenho afiliação com nenhuma plataforma, então eu estou falando os negativos e os positivos de todas as plataformas, justamente porque eu tenho essa transparência, porque eu estou sendo realmente imparcial em relação a isso. Então esses cuidados tem que tomar quando você for ouvir a opinião de alguém sobre alguma plataforma ou sobre qualquer produto, para saber se aquela pessoa tá ganhando em cima daquela recomendação que ela tá fazendo ou não, e se ela colocou os pontos negativos. O fato dela estar ganhando não tem problema, como eu falei, o trabalho de afiliação, de indicação e recomendação, ele funciona, eu acho ok, eu sou a favor, inclusive. Porém, desde que você seja realmente transparente, você coloque a sua opinião sincera e transparente, e se mesmo assim a pessoa achar legal contratar, ela contrata. Agora, você falar só os pontos positivos e ocultar os pontos negativos, isso é um problema, porque acaba enviesando, né? Você acaba sendo parcial na sua comunicação, você não é imparcial, você está puxando para um lado e deixando a pessoa sem as informações importantes para ela tomar a decisão de forma transparente. Ela tem que ter acesso a tantos pontos positivos e negativos para ela ter essa imparcialidade na tomada de decisão. Então essa é a minha opinião em relação à loja integrada, né? Eu coloquei aqui os pontos positivos e negativos e a minha opinião se vale a pena ou não. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo valeu para você, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novos vídeos para ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e alavancar cada vez mais as vendas com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.